pessoal, eu queria conversar um pouquinho aqui sobre o papel do aio, segundo a carta aos Gálatas, né? O papel que o aio tem se assemelha também ao papel do tutor, né? Na educação de uma criança, né? O aio na tradição ocidental nossa aqui dos casamentos, né? Ele é o responsável por acompanhar a noiva até o altar e entregá-la, entre aspas, ao noivo, né? Mas a partir do momento que a noiva está no altar com o noivo, né? Ela foi ao encontro do noivo e finalmente encontrou ele, o aio se retira, né? Quer dizer, o aio ele não é protagonista ali, ele é apenas um coadjuvante útil. O protagonista total é o Messias, né? E o tutor ao longo das décadas, né, nas famílias mais abastadas e tradicionais, o tutor era responsável por cuidar da educação de uma criança, né, por conta da falta de tempo do pai, né, que é um sujeito muito ocupado, às vezes um sujeito com posses, com negócios a tratar. Então o tutor era encarregado de cuidar dessa criança, né? E então essa criança desenvolvia a educação básica, os modos, enfim, né, como se portar, até atingir uma certa idade já de que possa andar pelas próprias pernas, né? E aí então é que o pai assumia o comando, vamos dizer assim, até para inteirar o filho dos seus próprios negócios, né? Porque bem ou mal o filho é sempre a continuidade da família, a continuidade do pai, né? Mas acontece que quando o pai, contratando esse tutor, né? Quando o tutor cumpria o seu serviço, né? E entregava a criança criada e educada, né? E desenvolvida ao pai, o tutor encerrava ele recebia o seu ordenado e ia embora, né? A partir dali é tudo com o pai, né? Então, o ai e o tutor tem mensagens muito semelhantes aí e uma ideia espiritual bem clara do que ele significa, né? E o que a carta aos Gálatas quis dizer, né? Acontece que a gente tem um encontro definitivo com o Messias, né? Que, que é prefigurado pelo rio, o rio que desce ao mar, né? O rio Iardayan, o rio Jordão, porque o rio Jordão é aquele que banha Israel, né? Da água a Israel, e desceu às profundezas da terra, né? Porque o rio Jordão ele termina no Mar Morto, que é exatamente o ponto mais baixo, né? De altitude mais baixa dentro dos continentes, né? Ou seja, portanto, o lugar mais profundo da Terra, a Terra, as porções continentais, é exatamente o Mar Morto, né? Que não. Então, o Mar Morto a gente pode entender como o Sheol, como as profundezas da Terra. E a vida do nosso Salvador foi isso, né? Ele morreu por nós e teve que descer ao abismo para vencer a morte e ser o primogênito de todos os mortos, né? Ele reverteu o pecado de Adão dessa maneira, né? Então o Rio Jordão, de certa forma, é uma sombra dele também, né? E eu entendo ser por isso que tantos sinais estão marcados nesse rio, né? Desde da cura da lepra de Naamã, como vários outros sinais, como o batismo que o João Batista praticava, que era também apenas alegórico, né? Ele era físico, mas fazia nas águas deste rio. Inclusive o próprio Messias também foi foi fazer esse ritual, né, que não era necessário. O próprio João Batista sabia que não era, mas ele mesmo assim ele cumpriu isso, né, para que a justiça fosse plena. Então o Rio Jordão ele tem um sentido, né,
de prefiguração da própria vida do Messias, porque o rio, a água que corre e desce ao mar, ela é o símbolo da vida, né? De uma pessoa. E quando os profetas lá atrás, como Isaías, por exemplo, falam das águas calmas de Siloé, né? Que estavam sendo rejeitadas pelo povo e eles estavam preferindo, o povo de Israel, né? Da primeira aliança, eles estavam preferindo as águas agitadas do Eufrates, né? O Eufrates, que é o famoso rio que cruza a Babilônia. De certa forma, aí também ajuda a gente a entender que as condutas podem ser comparadas como um rio, né? É claro que o Eufrates, propriamente dito, ele tem essa, do lado de lá, né? Ele tem essa ideia do lado de lá, por cruzar a Babilônia, por serem as águas que dão de beber a Babilônia, né? E em contrapartida, o Jordão é as águas que dão de beber a Israel, né? Então, só por aí a gente pode ter uma noção da vida e dos ensinamentos do Messias como o próprio Rio Jordão. E então, na história de Moisés, ele que prefigurou a lei física, prefigurou as liturgias, né, que o povo da primeira aliança praticava, ele provou pela própria morte dele que aquelas ordenanças estabelecidas não eram suficientes para conduzir a pessoa a Canaã, né, ao casamento com o Messias e ao milênio, né? Precisa mais do que isso, né? Precisa exatamente seguir o próprio Messias, que também foi personificado naquela mesma altura, naquela mesma história, como Josué, o filho de Nun, né? Pois tinham o mesmo nome, né? Juntamente com Caleb. Então o Aio como uma figura, né, da lei, ele agora nos facilita esse entendimento, né? Porque tanto o Aio, né, que leva a noiva até o noivo no altar no casamento, mas depois se retira, né? O papel dele não é protagonismo, é um papel de coadjuvante, né? E como tutor, que também entrega a criança já desenvolvida e educada ao pai, né? E depois ele se retira, ele recebe o salário e se retira, né? A partir dali é tudo com o pai, assim como a noiva estando no altar com o noivo, a partir dali é tudo com o noivo, né? A gente sabe quem é nosso pai e a gente sabe qual é o noivo com quem a gente quer casar, né? Então, a partir desse momento, é tudo com eles, né? E aí, o aio, o tutor, Moisés, a lei física, eles devem ficar para trás, né? Eles devem se retirar e não faz sentido o aio estar junto com os noivos no altar, não faz sentido o tutor continuar junto com o pai e filho, né, dentro da casa, né, o filho já maior de idade, não faz sentido, né? Então eu entendo essas figuras usadas em Gálatas bem claro no sentido de que a gente não pode misturar os vinhos, né, o novo e o velho, e nem costurar remendo de pano novo em veste velha, né? O aio, as ordenanças da lei físicas, né, elas serviram apenas como uma sombra para que a gente entenda espiritualmente a realidade que o Messias veio trazer, né? Portanto, quando se confecciona a Arca da Aliança, né? Quando se faz votos de sacrifícios, fazem votos de sacrifício, né? Quando se frequenta templos, né, físicos, né? Eu entendo que isso ainda é o aio e ainda é o tutor, né? Porque a gente precisa de um tutorado de um templo físico, né? De votos de sacrifício, enfim, essas coisas, para que a gente entenda o que essas coisas verdadeiramente significam no espírito quando a gente for entregue ao Pai, né? Mas acontece que o Pai esteve na Terra em pessoa, né? E agora a gente está com ele. Então, essas figuras do tutorado, elas têm que ser deixadas para trás, né? Porque um tutor ou um professor, que seja, né?
Quando ele está educando uma criança, ele educa na base de testes, né? Na base de um treino para a vida real. Mas treino é treino, jogo é jogo, né? Depois, com a vida real dessa criança, com o pai, depois, na maioridade, aí o jogo é diferente, né? Mas de qualquer maneira, a criança vai ter aprendido praticando alegorias lá quando mais nova, né? Então, e a função da lei foi exatamente isso, né? A lei veio nos preparar e nos conduzir, nos apontar ao verdadeiro Criador, né? Mas ela é ainda, outras cartas de Paulo também deixam claro esse assunto, ele trata esse assunto, né? Que ela ainda era uma imagem muito coberta, pouco nítida, assim, né? Não muito clara do caminho nosso até o Santíssimo, né? Que seria a presença indiscutível do Criador, né? Mas e agora com a vinda do Messias, esse caminho foi descoberto, né? O véu que estava por cima foi retirado. Agora a gente enxerga ele com muita nitidez, justamente porque ele esteve na nossa cara aqui e falou, nos ensinou frente a frente, face a face, né? Então agora já não é mais desculpa para ficar nos simulacros, né? Porque agora a gente tem a realidade, né? Agora não precisa mais a condução do aio, porque agora a gente tem um noivo, né? Certo? A gente não precisa mais de tutor, porque agora a gente está com o pai. O pai agora vai nos introduzir nos negócios dele, né? Agora é coisa de gente grande, certo? A infância da criança e com o tutorado ela passou, são coisas passadas, né? E aí que eu entendo que a lei representou isso. Ela não é uma coisa descartável, né? Ela trata das coisas do Altíssimo, mas trata de uma maneira apenas lúdica, apenas didática, né? Preparando a gente para o mundo real, né? E o mundo real seria o reino, certo? E o Messias, na altura que ele veio, é que ele disse que o reino é chegado até a gente. Então antes não era chegado. Então todos aqueles séculos de práticas físicas da lei ainda estavam fora do reino do Altíssimo, né? Porque o Messias diz que o reino chegou com ele, né? Com a vinda dele. Então essas figuras em Gálatas aqui são bem claras, né? O aio, ele não, a lei, né, personificada em Moisés, ele não vai cruzar o Jordão para adentrar Canaã, né? O tutor não vai cruzar o Jordão para adentrar Canaã, né? Agora a gente vai sozinho ao encontro de Josué, o filho de Num, ou seja, de Al-Rushua, né? Rumo ao casamento, à terra prometida, Canaã, ao milênio, ao sábado, né? E o aio, assim como o tutor, fica para trás,